Quarta-feira o pastor pediu oração pela viagem. Estive em São Paulo sexta-noite e ontem o dia todo. Retornei início da manhã. Estive ausente na escola dominical porque 7h40 o ônibus parou imprudente. Então, e de lá para cá não dormi mais. Então, pensa no menino cansado. Mas é essa a vida, né? Mas foi muito bom. Eu agradeço as orações do irmão que não precisou do seguro do ônibus, não precisei usar, né? Porque se tivesse precisado, eu não estaria aqui. Né? Para quem que não estava aqui quarta-feira, o pastor falou: eu comprei passagem para São Paulo, e lá o atendente da empresa de ônibus perguntou: com seguro ou sem seguro? Eu falei: pode ser sem mesmo, mais barato. Aí eu brinquei, né? E agora, irmão, será que eu me arrependo de não ter comprado com seguro? Mas não usou, graças a Deus, não precisou, amém. Aleluia, por isso, e a esposa agradece. Muito bem, estamos numa série de estudos, para quem não esteve conosco, ou para quem está nos assistindo pela internet, uma série de livros do professor, pastor Joel Comiskey, e americano. Então, nós estamos usando essa série. Não vou fazer tudo, né, porque é um livro, apesar de fino, mas ele tem uma sequência de 5 livros, e a gente vai trazendo ao coração dos irmãos algumas coisas, mas fala muito sobre a intimidade com Deus. Hoje, nos meios dos pastores, teólogos, tem falado muito sobre uma melhor espiritualidade. Não aquela devoção ritualística que os irmãos que já me conhecem, não tem nada a ver com isso. Não é uma espiritualidade de rito, mas uma espiritualidade que fala assim: eu conheço meu Deus e Deus me conhece. Que Deus te conhece, eu tenho certeza. Mas é um Deus que me conhece, não só porque Ele sabe todas as coisas, porque Ele conhece o coração do crente e do ímpio, mas Ele me conhece na perspectiva de que também eu conto as coisas a Ele. Eu estou na presença dEle, vivendo junto, como pai e filho, como pastor e ovelha. Não pode se desgarrar. Então, falamos no outro domingo sobre o tema Encontrando com Deus. Um momento em que a intimidade inicial, momento de encontrar a Deus, para depois caminhar. Hoje estamos falando sobre conhecendo mais a Deus. Vamos adentrar nesse rio, vamos dar mais passos nesta caminhada de fé, onde podemos trilhar esse caminho de conhecer mais a Deus através do seu Espírito Santo. Falamos um pouco mais sobre semana passada sobre intimidade com Deus, e eu fiz algumas ilustrações, dei o exemplo do apóstolo Paulo sobre a palavra Abba Pai, que quer dizer um relacionamento íntimo e profundo de confiança. E onde o apóstolo Paulo usa essa expressão tão peculiar, que quer dizer esse Abba Pai. Vamos lá. Apóstolo Paulo, escrito aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8, verso 15 e 16. Paulo quer nos ensinar a chamar esse Deus Pai de Pai querido. Alguns traduzem por paizinho. Se talvez o tradutor for baiano, traduza por painho.
Como você chama o seu pai? Como você que já teve o seu pai, chamava ele? Ô paizinho, ô meu pai. É isso que Paulo quer dizer com essa expressão. Vamos lá. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Somos filhos por adoção e por isso, por sermos filhos, temos direito de falar paizinho. No português nós temos a palavra pai, que é formal, e temos a expressão papai, não é? Papai. Não sei, por questão de costume, na minha infância eu não falava papai, sempre pai, 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 e assim. É? Alguns falam papai, é a expressão em português, talvez mais própria para o Abba Pai. Pai, Abba Pai. Você sendo cristão, um membro da igreja, a sua intimidade com Deus é profundamente necessária. Porque você já foi adotado por Deus. Você agora está na condição de filho e não somente uma criatura da espécie humana. E a gente pressupõe que filho tem intimidade com seu pai. Antigamente tinha aquele relacionamento, um pai mais coronel, um pai distante. Existia, mas nós não podemos dizer que essa é a melhor forma. Não é só mãe que dá peito e acalenta filho, pai também. Quanto mais repressor, eu tenho uma brincadeira na minha mente de que quanto mais se aperta o sabonete, mais ele espirra. Já pensaram nisso? Quanto mais se aperta um sabonete, mais longe ele espirra. E às vezes o pai acha tão certo, tão perfeito, por estar segurando e apertando, e não vê que ele escorregou. Temos que fazer tudo isso na medida. Irmão, a caminhada cristã não é fácil, mas é a melhor, porque ela traz o equilíbrio. Também o pai não pode afrouxar os dedos da mão e não pegar esse sabonete. Também não é. Mas segura, dá o apoio, acalenta, traz no braço. Não precisa apertar. Se apertar, espirra. Irmãos, e aqui eu tenho, baseado nesse trabalho, pastor, lembrança de que essa semana nós comemoramos o Dia do Amigo. E essa expressão Abba Pai traz também um sentimento de que é um pai amigo. Não um pai amigo que vai perder a autoridade e o respeito de pai. Jamais. Mas muitas vezes nós contamos coisas para amigo e não contamos para os pais. É um pecado da nossa juventude. Você, jovem, adolescente, conte seus dramas, seus medos, suas crises aos vossos pais, pai e mãe. Tinha todos nós que passamos, adolescência, quando a gente aprontava, contava para o papai e para a mamãe as coisas erradas que nós fazíamos, que nada, o joelhinho batia, contava, mas nada, porque tinha medo do pai. Mas quem tem intimidade, conta. Estou passando por um problema, pai. Mãe, eu estou passando por um problema. Vô e minha avó, me ajuda que eu estou com um pepino para resolver. Intimidade. Medo afasta. Medo não vai trazer o filho para contar e abrir o coração. Então esse Deus amigo também nos ajuda a compreensão de aproximar daquele
Pai, Deus, Pai, autoridade, justo, mas amigo que fala, e aí? Conta para mim a sua vida. Eu ainda não cheguei na fase dos meus filhos, de eles contar a vida deles para os amigos. Ainda eles contam para mim, graças a Deus. Espero usufruir um dia desse privilégio de ouvir os meus filhos falar para mim, pai, me ajuda a resolver um negócio aqui. Que foi, meu filho? Ah, pai, teve uma menininha, a Helena, teve um minuto que eu queria namorar ele. Ele disse não para mim, pai. Drama para um adolescente, para uma criança que está crescendo, não sei. Você sabe que você já passou por isso, mas você contou essa historinha que para você talvez era bobinho, inocente, mas para quem está vivendo, para quem não tem maturidade para resolver problemas maiores, esse é o grande problema. Para ele, isso é muito grande. Para ela, isso é um mundo desconhecido. Eu quero ouvir os meus filhos perguntar isso para mim. Porque se não perguntar para mim e eu não estiver aberto para responder, outros farão isso. Quero desenvolver com os meus filhos o mesmo sentimento que eu quero ter com Deus. Desenvolvendo um relacionamento com Deus. Pastor, como que nós vamos desenvolver um relacionamento com Deus? Através da oração. Abrimos o culto para a nossa mente já ir absorvendo esse tema oração. Logo de manhã, quero ouvir tua voz. Quero falar contigo. A oração é fundamental para nós cristãos. Porque se eu quero ter um relacionamento, eu quero falar. Mesmo que você seja mudo, fale com Deus por sinais, não interessa. O problema não é a fala para ser audível. É a fala do coração, é a expressão, é a comunicação com Deus. Fale como for possível. Ou melhor, comunique-se com Deus como for possível. E os irmãos sabem que eu gosto daquela frase? Ore, se não for possível, chore, porque Ele vai ouvir as suas lágrimas. Tipo de conversa que nós podemos ter com Deus. Alguns têm uma conversa com Deus, assim como patrão e empregado, ou como aluno e professor. Só que quando o professor sai da escola, ele não quer o aluno batendo na sua porta de casa, não. Olha, professor, olha aqui, ó. Eu tenho essa tarefa, eu não entendi. Rapaz, eu estou aqui na minha casa, almoçando, jantando, já pensou, Marzinho? Limites. Seja deu essa liberdade para alguém, aluno na sua casa, tirar dúvida, perguntar, ou aluno bater na porta da sua casa e falar, e aí, que hora é o almoço? Um funcionário bate na casa do patrão e pergunta. É um relacionamento restrito à escola, restrito à empresa. Mas qual é o relacionamento do pai? Eu fui filho de professor, depois o papai se tornou diretor. Eu batia, às vezes, a porta da escola, fora do meu horário de aula, e na condição de filho, oi, tudo bom? Meu pai está aí, tá. Posso falar com ele? Pode. A funcionária já me conhecia, e eu ia lá. Falar com o diretor? Não. Falar com o meu pai. Uma intimidade que nenhum aluno dali tinha. Muito pelo contrário, o aluno tem medo de diretor. Né? Mas ali ele não era o meu diretor, apesar de já ter sido 2 vezes, em 2 anos da minha vida escolar. E uma eu fui para a diretoria. Não por culpa minha, foi disciplina coletiva para a classe. Me permite contar esse momento engraçado da minha vida. Na minha 8ª série, e eu tenho orgulho do meu 1º grau ter sido assinado por meu pai, né, meu certificado de 1º grau. E aí, na época era 8ª, não tinha 9º. E aí um dia os amigos fizeram uma montanha de cadeira e carteira. E algum filho do cão puxou a última lá de baixo e aquilo fez um barulho. Você acha que eu ia contar? O filho do diretor ia contar quem era? Depois aquela
Aquele bullying danado de filho de diretor é dedo duro. Eu fiquei quietinho na minha. Aí chamou todo mundo para a diretoria, quase que não coube. Amanhã está suspenso o número ímpar. Depois de amanhã, suspenso os números pares. Um dia de suspensão, um dia o ímpar, um dia o par. Não teve. Quem faltou no dia, por suspensão. E eu tive que cumprir a minha suspensão coletiva, dada pelo meu pai. Tive que entrar no bolo, fazer o quê? Né? Irmãos, mas é intimidade. Quantas vezes eu entrei naquela mesma sala de diretor, não na condição de aluno, e fiquei ali pintando um desenho, fazendo alguma coisa. Relacionamento de pai, não de aluno, nem de patrão e empregado. A linguagem. Qual que é a linguagem do aluno para com o professor e qual a linguagem do funcionário para com o patrão? E aí, professor, tudo bom, maluco? Pode, Mirtz? Jamais. E aí, velha? E aí, tia? Já pensou? Pode falar assim com a professora? Se for eu, diretor, e aí, careca? Menino, onde que eu te dei essa intimidade? Linguajar. E é esse linguajar que Paulo está dizendo, que com Deus, ele tem um linguajar de intimidade. Paizinho. Lá na escola, eu tenho um cunhado promotor. Mas promotoria é um negócio diferente de escola. Em escola a gente tem um ambiente mais... A minha cunhada, quando liga para o seu esposo no telefone da promotoria do fórum, ela diz, doutor Silvio está. Porque lá é um ambiente de trabalho, interessante isso. Aí lá na casa dela, ela chama de Silvinho. E meu bem, sei lá como é que é. O lugar. Irmãos, com Deus, como é o seu linguajar? Você tem um linguajar com Deus assim, lá no teu quarto secreto. No seu quarto secreto. Quando você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e lá sozinho fale com Deus. Lá no teu quarto secreto, você fica diante de Deus e fala, Senhor meu Deus, Pai tremendo. É assim? Irmão, com todo respeito a você, se você na sua casa orar com Deus, nessa imposição de voz, ou você está querendo negociar alguma coisa com Deus, ou você não tem intimidade com Deus, ou você está com algum desvio psicológico. Porque lá você, no seu quarto, ter uma intimidade tão formal com Deus, é porque você está falando com quem? Com o promotor, com o juiz, com o diretor da escola? Ou com seu paizinho querido? Qual a linguagem? Qual a intimidade? Lá no meu quarto, eu negócio de chorar, resmungar, talvez ficar até bravo com ele, porque meu sentimento é de raiva, e eu vou expor essa raiva para ele, não gostei, aí Deus vai falar, mas eu gostei, eu que mandei, fica quieto, e aí vamos dialogar. Qual é o seu linguajar? Devemos nos aproximar de Deus e cada vez mais. Assim Ele nos revelará quem Ele é mais e mais. Se nós não chegarmos a Ele, se nós não falarmos e colocarmos o nosso sentimento de Ele em oração, vai ficar difícil o nosso relacionamento com Ele. Desenvolvendo a gratidão a Deus. Eu incluo esse texto no estudo do pastor Joel Comiskey, porque na última quinta-feira pela manhã, no nosso encontro Polícia Igreja, eu fui lá dar palavra aos nossos policiais, e Deus me deu o texto de Lucas 17, de 11 a 19, que é o texto da cura dos 10 leprosos. Evangelho de Lucas. E é bom demais a gente servir a Deus.
Se você ainda não se dispôs a servir o Senhor, você não sabe o que você está perdendo. Porque quando o pastor prega, quando a gente fala, quando a gente ora com alguém, nós somos os primeiros a ser abençoados. Eu tenho, por falar aqui para os irmãos, eu tenho uma bênção dupla. A primeira, porque Deus já falou no meu coração tudo isso que eu estou dizendo. E essa que você está sentindo, eu também estou sentindo de novo. É muito bom servir ao Senhor. E nessa quinta-feira, ao falar com os soldados, Deus falou muito comigo. Nesse texto da cura. Lucas 17, verso 11 e para frente. 17, 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, e ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles fizeram essa oração. Os 10 gritaram, plural, dizendo-lhe, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, curados. Verso 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Oh, meu irmão. Então Jesus lhe perguntou, não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Ah, papai. Nós temos aqui 2 tipos de intimidade com Deus. A primeira de pessoas angustiadas, passando por uma tribulação terrível, lepra, uma enfermidade mais terrível para a época, porque não só levava à morte, não só levava ao sofrimento, mas também levava à discriminação e exclusão social. Eles estavam longe, tanto é que gritaram a Jesus a uma distância, Jesus, olha para nós estamos doentes, cura nós, de longe. E Jesus, de longe, deu uma palavra de ordem, vão lá, o sacerdote, se purifiquem, se lavem. E indo lá, fizeram a cerimônia e foram curados, mediante a palavra dada de Jesus. Alguém aqui se atentou por texto do jornal que o pastor escreveu? O tema que eu escrevi já era fruto deste raciocínio, desse texto. Eu não quis fazer comentários, só joguei textos bíblicos, com o seguinte título: existe profeta hoje? Existe falso profeta hoje? Repito, o título do jornal de hoje foi: existe falso profeta hoje? E aí eu peguei alguns textos bíblicos, ponto. Não dei minha opinião. Só foi texto bíblico. Moisés, que é nosso leitor, conferiu, Moisés? O artigo. Irmãos, eu lhe pergunto, tem muita gente prometendo cura nos nossos dias. Igrejas cheias e lotadas de 10 leprosos clamando por milagre. Aí eu pergunto, na hora que a situação aperta, clamar é fácil. Quem não clama por um filho doente, com um marido doente, com uma filha doente, com um esposo doente? Quem não clama com um pai desempregado, com alguém doente em casa? Qualquer um clama. Os incrédulos clamam. Ou se não, até quem não crê em Deus, na hora fala assim, Deus, ajuda aí. Se o Senhor existe mesmo, né? Que tal o Senhor dar uma ajudadinha aqui? Só que isso não é intimidade com Deus. Ah, pastor, eu já fui evangélico, já fui daquela igreja. Pode perguntar, fui atrás de milagre.
E esses 10 foram curados. Esses 10 oraram, clamaram a Deus, gritaram em alta voz. Mas Deus é tão bom, gente, mas Deus é tão bom, e eu amo, e acredito, e louvo, e vivo com esse Jesus, porque Ele é bom. Ele fez assim com os 10, ponto, curou os 10 de uma vez. Deus deu um milagre para eles. Vocês querem ser curados? Um beijo no coração de cada um, né? E vão ser curados. Aleluia. Glória a Deus. Só que isso daqui não é intimidade com Deus. Esses 10 não podem, esses 9 que nós sabemos, não pode levantar para a mão, para o céu e dizer assim: eu tenho uma intimidade com Deus, eu orei para Ele, Ele me deu, olha como eu sou íntimo de Deus. Podem? Os 9 que foram curados e não voltaram, podem dizer que são íntimos de Cristo? Olha a atitude daquele único homem. Um dos 10, verso 15, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Quem tem consciência do Deus poderoso que cura, não aguenta e não resiste, e se prostra e fala: aleluia, Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. Não tem como ter uma vida de intimidade com Deus sem gratidão, sem se prostrar, sem adorar a Deus. Não tem. Não é vida de intimidade com Deus aquele que clama na hora da necessidade. Isso é necessidade. Qualquer um pede. Esse texto, eu comparo isso aqui com um tratamento de um psiquiatra, um psicólogo e um médico de pronto-socorro. Como que é o atendimento médico de pronto-socorro? Emergência, toca as ambulâncias, vai lá, e atende. Às vezes aquele mal acabado, mal toma um dipirona e vamos embora para casa. Acabou o relacionamento, acabou a conversa. Viu uma vez e tchau. Daqui 3, 4, 6 meses, um ano que eu estiver doente de novo, toca a ambulância de novo, leva a maneira, vamos para o hospital. E agora eu não sei o nome do médico, não sei o que ele pensa de mim, não gravei o som da sua voz. Agora com um psiquiatra, com um aconselhamento pastoral, com um psicólogo, encontros semanais. Encontros semanais. Encontros semanais. Um pouquinho hoje, amanhã um pouquinho mais. Vamos entrando na história da vida e vamos entrando um pouco mais. Os meus professores de psicólogos, esses encontros são preciosos, mas a técnica profissional tem que ser apurada para que o psicólogo, o psiquiatra e o pastor e o padre, seja ele quem for o conselheiro, não fique seduzido pela história do paciente, porque ele não pode se envolver. Mas esse conversar, esse viver junto aproxima, a ponto de correr o risco de. Então, a pessoa tem que ter um profissionalismo muito grande, pessoas de muito respeito, para não cair numa... porque aí o tratamento já vai ser, não mais de um profissional, já vai ser de um amigo, entendeu? Mas chega a esse problema. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus não é de pronto-socorro. É clínico, é constante, é semanal, é diário, é todo instante. Que a palavra de Deus nos clama: orai sem cessar. A nossa clínica com Deus não cessa nunca. Amém?
a sua oração com Deus e a sua escuta para a hora que Ele for falar, não acaba nunca. Nós estamos em constante terapia diante do nosso Deus psicólogo, Deus doutor, o nosso Deus que nos ouve e nos orienta. O nosso Deus pastor que nos aconselha. Nós estamos em terapia constante. E nós estamos nessa intimidade constante. Terapia no que diz respeito a essa ilustração, comparando com o hospital. Deus quer ter um relacionamento íntimo, sim, contigo. Ele não quer ficar limitado ao profissionalismo do psicólogo e psiquiatra. Ele quer ser íntimo nosso. Ele sim quer ultrapassar os limites. Ele quer viver íntimo com você. E que você se volte a Ele como esse homem voltou. Foi agraciado, recebeu uma bênção, um milagre impressionante. E voltou, agradeceu e se prostrou. E essa intimidade com Deus gerou salvação. No verso 19, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Por que Jesus fala isso? Porque curado ele já tinha sido, todos foram curados, mas só um foi salvo e remido. Curados foram todos, mas salvo só foi um. Jesus não disse que a tua fé te curou, a tua fé te salvou, porque ele teve a atitude de quem tem uma intimidade, que reconheceu o senhorio de Deus e se prostrou e adorou e disse: o Senhor é o meu Deus, dando glória a Deus em alta voz. É crente que não tem vergonha de adorar ao Senhor e dizer em alta voz: eu agradeço a Jesus que me salvou, que me curou, e eu adoro Jesus. Não é crente secreto. Esse é um crente bem sem vergonha mesmo. Não tem vergonha de dizer em alta voz que adora ao Senhor. Essa semana o Rodrigo Manzano me disse que tem um amigo que trabalha com ele há mais de 10 anos. Ele descobriu dias atrás que o cara é pastor. Não descobriu nem que o cara é crente, descobriu que ele é pastor. Ele nem sabia. Falei: Jesus da glória, queima. Queima, Jesus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e ele em suas orações sempre começava louvando, adorando a Deus, dando gratidão, dando reconhecimento, devolvendo louvor e adoração ao Senhor. Deus não quer ouvir só petições. Como está a sua oração? Está aparecendo pronto-socorro? Doutor, cura eu, cura eu, cura eu? Ou você está tendo orações como Davi, cantando, adorando, confessando o pecado, chorando pelos pecados, adorando Deus por ser tão bom e ter te dado bênçãos e milagres, agradecendo ao trabalho, agradecendo a aposentadoria, agradecendo a saúde, agradecendo ter condições de comprar remédio, agradecendo por ter colocado comida sobre a mesa. Oração de gratidão. Irmão, só um voltou para agradecer, para clamar aos 10, em alta voz ainda. Vai falar que eles eram pentecostal, tudo gritando em alta voz, clamando. Não basta gritar. Gritar não é sinal de espiritualidade. Sinal de espiritualidade sadia é quem se prostra diante do Senhor em espírito e em verdade. Glória a Deus.